Fala, meus amores! Professor Felipe Diniz aqui do Fábrica D, professor de Química, e hoje a gente vai falar sobre reações orgânicas. Cara, esse assunto de reações orgânicas é muito importante para o vestibular, mas assim, muito importante. Ele é muito relevante, ele cai em todas as provas que a gente vai fazer ao longo do nosso ano e, obviamente, o nosso foco hoje, nessa nossa aula de reações orgânicas é mais para o público da discursiva, mas obviamente que aquele cara que vai tentar Enem, que vai tentar prova de primeira fase, também pode vir com a gente que a informação é super válida, beleza? Então, na verdade, gente, as reações orgânicas, elas são aos montes que a gente analisa a nível de ensino médio, tá? Geralmente, quando a gente vai pegar para estudar, fazer as classificações, fazer o nosso resumo, a gente divide as reações orgânicas em três principais classes, que são as reações de adição, substituição e eliminação. Só que olha só, a primeira coisa que você tem que ter para estudar reações orgânicas é uma boa base na parte inicial da química orgânica, que trata de classificação de cadeia carbônica, trata da parte de nomenclatura, que é assim, essencial para você realizar as questões, tanto a nomenclatura dos hidrocarbonetos, a nomenclatura das funções oxigenadas, das funções nitrogenadas também, e alguns vestibulares também cobram a nível de enxofre, a nível sulfurado, como a gente vê, por exemplo, em algumas reações orgânicas de substituição, beleza? Quando você passa isso, entra na parte de isomeria. Isomeria é um assunto que pode ser mesclado a reações, mas não tem uma relevância para a gente aprender o mecanismo reacional. E, no final, as reações orgânicas que a gente divide quando eu adiciono algo à reação, quando eu apenas realizo uma substituição ou quando eu elimino, tá bom? Então essa primeira questão aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre um ácido chamado de ácido hipúrico, tranquilo? E também vamos conversar um pouco sobre o tolueno e também sobre uns mecanismos de oxidação. Só que antes disso, o que acontece? Eu vou explicar para vocês como que vai ser a nossa dinâmica. Ela se baseia no seguinte: você vai assistir essa aula aqui comigo. Eu vou deixar para vocês aqui um cupom promocional para o Fábrica D, tá? Você vai entrar no site, que vai aparecer no próprio vídeo para você, e o cupom também promocional. Lá dentro do site você tem tudo que você precisa, toda a estrutura que você precisa para ser aprovado no vestibular. E aqui, nessa aula agora, você vai ter um petisco, uma palhinha do que a gente faz dentro da nossa plataforma, um trabalho de altíssimo nível para você aí do outro lado, tá bom? Então, olha só. Primeiro de tudo, quando você pega uma estrutura orgânica para trabalhar, quando você pega uma estrutura orgânica para resolver uma dada questão, eu preciso que você tenha a base no carbono. Eu preciso que você analise sempre o carbono. E o carbono, quando a gente vê na parte bastão, na fórmula bastão, a gente analisa os pontos, né? Os pontos de ligação entre as estruturas, porque o carbono ele é muito importante para você conseguir visualizar quais são as funções presentes dentro daquela estrutura orgânica. Então vamos pegar para dar uma lidinha na questão. É uma questão atual, é uma questão muito conceitual e não é de difícil entendimento. Olha só, nos humanos, o ácido hipúrico, representado a seguir, é formado quando o indivíduo é exposto a ambientes com tolueno. Tolueno, gente, é a mesma coisa que metilbenzeno. Então, na grande realidade, o que ele está falando para a gente aqui, tá? Esse tolueno, aqui, ó, ele é a mesma coisa que você pegar um anel aromático, bonitinho aqui, ó, colocar as ligações em ressonância e colocar um radical metil. Esse cara é chamado de tolueno. Então o tolueno, na grande realidade, é o que está presente no seu ambiente. E esse ácido hipúrico, ele é formado quando esse tolueno é exposto ao ambiente.
E aí ele fala, né, sendo eliminado na urina e detectado nos indivíduos por meio de exame urinário. O ácido hipúrico é um indicador biológico da exposição de trabalhadores na indústria química, no caso com o solvente, né, tolueno. Então, os trabalhadores, quando estão lá na rotina, aquela rotina desgastante, cansativa, eles trabalhando naquela indústria, eles inalam muito o quê? Tolueno. E esse tolueno ele é metabolizado no corpo e forma o tal ácido hipúrico, tá? Que é o que ele representa. Sabe-se que 75% de tolueno inalado é metabolizado. Além do grupo dos ácidos, que outra classe funcional da química orgânica é possível observar na estrutura em que se forma a partir do contato com o tolueno? Então, olha só. Vamos com calma, porque é uma questão de fácil entendimento, de certa forma, sim, mas pode vir a te confundir. Porque o que acontece? Quando você fala de ácido hipúrico, você está pensando o seguinte, pô, Felipe, o ácido hipúrico é apenas o ácido. Mas como é que tem uma outra função orgânica nitrogenada dentro da mesma cadeia? É porque, gente, na grande realidade, as funções orgânicas, na sua grande maioria, elas não vêm na forma de uma classe funcional apenas. Ela vem geralmente ligada a 2, 3 ou 4 ou mais classes funcionais. Só que, lógico, a nível de vestibular, a nomenclatura orgânica ela não vai te cobrar, não vai ser pré-requisito para você saber a nomenclatura de compostos mistos, que é o que a gente está vendo aqui. A nomenclatura que a gente vai analisar vai ser apenas da função principal, que numa aula específica, numa aula um pouco mais aprofundada, que você vai ter acesso quando entrar lá no site que eu te passei no início do vídeo, que vai aparecer de novo para você aqui. Quando você entrar lá, vai ter uma aula, vai ter resolução de exercício com a nomenclatura de compostos mistos, onde a gente vai ter uma ordem, uma ordenação de preferência de qual estrutura orgânica que eu vou utilizar como a função principal da minha cadeia, beleza? E as funções que serão apenas ramificações ou a gente classifica melhor como radicais, que elas não vão entrar diretamente na nomenclatura de uma cadeia principal. Tranquilo? Então o que a gente analisa? Que aqui, ó, esse cara aqui é o ácido. Tranquilo? E quando você pega, vou botar em laranja, quando você pega aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, é a outra função de caráter contrário ao ácido. Mas a gente não vai chamar de base. Ela é chamada de amida. Pô, Felipe, mas como é que isso é formado? Como é que a amida ela é formada? É esse que vai ser o parâmetro da nossa questão. A primeira pergunta que ele faz é só isso. Qual é a outra função, sem ser o ácido, que é implementado dentro da estrutura desse ácido, que é o ácido hipúrico? No caso, a gente tem a amida e temos o ácido, a estrutura final, que seria o meu ácido. O que acontece, gente? Ele quer saber na letra B com qual biomolécula o bioindicador, ou seja, ele está comparando. Quem é o bioindicador? O ácido hipúrico, que é o cara que é metabolizado, né, via entrada do tolueno, reações que vão acontecer dentro do corpo para formar esse ácido hipúrico. Beleza. Mas com qual bioindicador essa molécula ela se assemelha? Vamos lá, gente. Dentro do estudo das reações orgânicas, uma coisa que você tem que perceber na sua prova é o seguinte: ele está falando de biomolécula. Então, quando a gente pensa em biomolécula, vai ser alguma molécula necessária à vida daquele indivíduo. Uma biomolécula que vai ser importante para a manutenção da vida daquele indivíduo. Então, na grande realidade, o que acontece? Essa biomolécula aqui, a gente, como já tem uma certa casca, já uma certa experiência no vestibular, nós pensaríamos em quê? Pelo menos em 4 classes de biomolécula. Tranquilo? Até 5. Mas acredito eu que de 3 a 4 seja o que venha provavelmente na sua cabeça.
Carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos e vitaminas. Que são as 5 classes orgânicas que a gente estuda na bioquímica, que a gente estuda a química associada aos seres. Por isso que a gente classifica como biomolécula. Tranquilo? Então, na realidade, essa biomolécula, com qual biomolécula, na verdade, esse indicador aqui se assemelha? Se vocês lembrarem, só para salientar, lipídios. Quando a gente pensa em lipídio, a gente não vai entrar nas 5 classes lipídicas, né? Esteroide, no caso cerídeo, fosfolipídio, não. A gente pensa diretamente nos triglicerídeos, tá? Se eu vou falar de lipídio para você, eu vou pensar em ácido mais álcool. Então, na grande realidade, eu não tenho isso. Então, o lipídio eu já posso cortar. Tranquilo? Quando eu penso em carboidrato, a função principal do carboidrato, ou dos carboidratos, seria aldeído ou cetona. Você observa isso aí? Eu não vejo. Quando você pensar em vitamina, eu tenho que ter necessariamente, você não precisa lembrar que a vitamina D, a vitamina E, a vitamina B. Não. Mas se você for pensar, por exemplo, em vitamina lipossolúvel, quase não tem grupamento orgânico. Se você pensar na B ou na C, você vai encontrar álcool. Você vai encontrar principalmente o quê? Amina. Então não tem amina. E quando você pensa em ácidos nucleicos, também você vai encontrar o grupamento amina. E qual que sobrou, Felipe? Qual que ficou faltando para a gente matar essa questão? Gente, faltou um cara chamado de proteína. Só que o bioindicador ele não parece a proteína em si. Porque a proteína, na verdade, gente, ela é uma reunião de monômeros que são classificados como aminoácidos e o agrupamento dos aminoácidos, a ordenação, no caso, o número de aminoácidos, tudo isso, e o tipo, né, obviamente, é relacionado com o material genético. É oriundo de material genético. Então, no caso, se eu for pensar em proteína, proteína é a reunião de vários aminoácidos. E vocês lembram a estrutura básica de um aminoácido? Seria um grupamento amínico e um grupamento ácido. Só que lembra que uma proteína ela é formada por uma reunião de aminoácidos? Quando você junta um grupamento amínico, né, que seria um carbono ligado a um NO2H, mais esse carbono com uma dupla O e um OH, você promove uma síntese por desidratação e você forma justamente aquela estrutura que a gente evidencia, que é o C dupla O NH. Então, qual biomolécula que esse cara se assemelha? O ácido hipúrico. Ele se assemelha a um aminoácido. Lembrando, galera, que se você for perguntar, se cair na sua prova, qual é o pH ou qual é a característica físico-química desse cara, esse cara ele vai ser classificado como uma molécula anfótera. Tranquilo? Anfótera porque ele tem tanto grupamento ácido quanto básico. Beleza? Então ele se assemelha a aminoácidos, que compõem uma classe de biomolécula chamada de proteína. Só que, lógico, com qual biomolécula esse bioindicador se assemelha, você pode botar aminoácido, não tem problema. Ou, melhor dizendo, se a gente for pensar, um aminoácido pode até ser, porque quando você olha a estrutura do aminoácido, ele tem um terminal carboxy, um terminal amínico, um carbono quiral,
um hidrogênio e um radical orgânico, que é o que diferencia os essenciais e os não essenciais. Tranquilo? Agora, tem gente que botou proteína. Proteína é um pouquinho mais arriscado, porque proteína já vai te indicar o grupamento já da amida, já formado. No gabarito oficial dessa questão, ele fala sobre aminoácido. Tranquilo? Porque a biomolécula que mais se assemelha, ele tá pensando em caráter anfótero. É porque ele não deixa explícito isso pra gente. Tá? Mas o certeiro mesmo dessa questão seria você trabalhar com aminoácidos. Aí você pode me perguntar assim, pô, Felipe, no gabarito oficial, né, voltando a comentar, eu percebi que ele coloca uma sequência de reações. Aquilo ali não era para estar na prova, tá? Você pode perceber que, se a gente for ler aqui, é uma coisa que eu quero comentar com vocês, deixar isso muito claro, que ele fala com que tipo de biomolécula e por que essa substância é facilmente formada. Quando ele fala do porquê, ele especifica mais do que necessitaria para você naquele momento. Agora, a molécula que se parece é um aminoácido, mas por que ele é formado? Porque, olha só, o tolueno, gente, é uma molécula orgânica que vai ser inalada. Só que essa molécula orgânica, sendo inalada, ela tem uma fonte de carbono aqui, tá vendo? E esse carbono, esse tolueno, ele pode passar por reações de oxidação. Então, na grande realidade, o que acontece? O que é comum desse tolueno passar no nosso corpo, tá? Eu tenho o tolueno. Esse tolueno ele vai ser oxidado, ele vai sofrer reação de oxidação. Aí é lógico, né? Você tem os produtos intermediários. Primeiro você vai formar um álcool, depois um aldeído, depois um ácido. São as oxidações que vão acontecendo, até porque essa classe não tem oxigênio. Então, para você bombear aquele oxigênio diretamente é mais difícil. Por isso que acontecem os processos parciais. Então, você vai ter a formação de álcool, depois você vai ter a formação de aldeído, até chegar num cara chamado de ácido benzoico. Então, isso, gente, são reações de oxidação. Lembrando que toda vez que eu oxido uma molécula, toda vez que eu oxido uma molécula, o NOx médio dos carbonos ele tende a aumentar. Ele fica mais positivo, porque o carbono ele vai estar rodeado de oxigênios, ou seja, ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. Aí, quando eu formei esse ácido benzoico, você pode me perguntar assim, pô, legal, Felipe, show. Esse ácido benzoico é o que explica a estrutura ácida. Só que esse ácido benzoico, o que acontece com ele? No corpo. Na metabolização dele, ele passa por um processo de polimerização por condensação com aminoácidos. Com aminoácidos, formando exatamente o que eu falei para vocês. O grupamento amínico de um lado, com o grupamento ácido do outro, levando à formação de uma função chamada de amida. Agora, uma coisa que eu aconselho a vocês, tá? Se você reler o texto, pegar o textinho para ler, ó, ele em nenhum momento fala para você sobre qual aminoácido que esse ácido benzoico reagiu. Então, não há necessidade de você se preocupar de, eu olhei no gabarito, estava glicina. Gente, não há necessidade, tá? Porque são 20 tipos de aminoácido e todos os aminoácidos contêm grupamento amínico. Então, se você for, como é que você vai adivinhar que é a glicina? Ele tinha que ter te dado pelo menos uma diretriz. Ele colocou no gabarito como glicina, mas você não precisa se preocupar no aminoácido glicina. Você precisa se preocupar em entender que esse tolueno sofre reações sucessivas de oxidação até chegar ao produto final, que é o ácido benzoico, onde você não tem mais como oxidá-lo, porque a nuvem eletrônica ela já está totalmente tomada, né? Aquela estrutura orgânica já está totalmente formada com os oxigênios e o carbono, e aí você reage ele com aminoácidos. Pode ver que eu nem coloquei a especificidade dele, tranquilo?
Esse com esse cara gera amida, que é justamente esse produto aqui. E é justamente o porquê que você tem essa semelhança com o bioindicador. Tranquilo? É uma questão, cara, que ela é tranquila. Ela fala sobre reconhecimento de grupo funcional, reações de oxidação, tranquilo? Polimerização por condensação, que é um assunto que a gente vai ver em outras aulas, que é quando você tem a reunião de grupamentos diferentes sofrendo desidratação e gerando uma função nova. E qual biomolécula que o bioindicador? Por que ele usa esse termo bio? Porque a gente está falando de uma molécula associada a uma fisiologia. Tranquilo? Por que ele se assemelha? Lipídios não pode, carboidrato não pode, vitaminas principalmente, porque ainda mais que tem as que são lipossolúveis, a D, a E, a K e a A. Ácidos nucleicos, no caso, grupamento amínico, seja pirimídico ou púrico, depende, mas enfim, os dois têm amina. E a proteína, no caso, é a que reúne, é a que mostra pra gente, né, um caráter anfótero, principalmente pela presença também do grupamento amida, que não tem em nenhuma dessas outras 4 classes de biomolécula. Tranquilo? Então, gente, isso foi só uma palhinha, tá? Só uma forma da gente introduzir um pouco o conceito de reações orgânicas. É uma questão perto das questões de reações orgânicas que a gente costuma fazer, mais de fácil entendimento, questões assim mais tranquilas, né? E espero de verdade que vocês tenham gostado. Vai ficar aqui para vocês o site, o cupom. Entrem, dê uma chance. Vamos estudar junto. Vocês vão perceber que lá dentro, pô, o nível é altíssimo. Várias questões interessantes, debates interessantes, principalmente quando a gente pensa em química, que é uma matéria que assombra um pouco a gente nas provas de vestibular, principalmente se a gente for pensar em cunho discursivo, tá bom? Então, fica um beijo para vocês e até a próxima. Vamos lá, meus amores, questãozinha de número 2. Uma dica. Senta, relaxa, aperta o cinto e vamos embora. Olha só. Essa questão fala sobre reações de Grignard, tá? E olha o interessante que ele me passa. Ele me dá uma sequência de reações genéricas, onde ele coloca pra gente aqui o R sendo um radical orgânico e o X entrando como uma nova função. E aí, o que ele fala na questão pra gente, tá? As formações de ligação carbono-carbono é um grande desafio na química orgânica. E entre as estratégias disponíveis pode-se citar a reação de Grignard. Nessa reação, um halogeneto de alquila ou arila, né, nesse caso RX que ele fala, pode ser tanto de alquila quanto de arila, vai depender, tá? Sempre relacionado nesse caso a uma cadeia aberta, tá? Ou uma cadeia fechada, se for no caso para a arila. Mas aqui, nessa questão, a gente vai fazer com cadeia aberta, né? Que no caso é o conceito de aleto de alquila. E aí ele fala que reage com magnésio metálico, levando ao organomagnésio correspondente. Então, primeiro de tudo, esse halogeneto reage com magnésio, formando um organomagnésio correspondente. Adicionando-se assim na sequência um composto carbonilado, que é esse compostozinho aqui, R1-OR2. A reação termina com a adição de um ácido mineral, levando ao produto da formação de uma nova ligação CC. Então, gente, na verdade, eu tenho um halogeneto, eu vou formar um intermediário, esse intermediário ele vai reagir com esse grupamento e também com esse ácido mineral. Então, assim, qual é o intuito da reação de Grignard? É a formação de novas ligações carbono-carbono. É uma forma de você alongar essa cadeia carbônica. Se você olhar aqui o R, esse R ele se mantém aqui, ó. Só que agora eu vou ter novas estruturas R1 e R2, que são derivados justamente dos grupamentos carbônicos que vão ser introduzidos ao longo do meu estudo, né? Ao longo das minhas sequências de reação. Aí ele pede a fórmula em bastão do produto, a função orgânica do produto e o nome desse produto. Tranquilo? Então, olha só. Ah, e outra coisa, um outro detalhe, tá? Que eu não comentei com vocês ainda. Ó, só para corrigir aqui. Ele, na questão,
ele fala pra gente aqui o seguinte, tá? Que ele quer que os reagentes eles sejam brometo de etila e acetaldeído. Tranquilo? Então, na realidade, os dois reagentes implementados, eles são o brometo de etila e o acetaldeído, tá? Então, assumam isso como fonte. Então, primeiro de tudo, tá? Eu peguei esse brometo de etila, tá? Lembrando que esse radical é o radical etila e esse grupamento é o grupamento brometo. Lembrando que, gente, o brometo é mais eletronegativo do que o grupamento hidrocarbonado, no caso, o CH3CH2. E o magnésio, ele tá na forma dele, aqui, né, no caso, esse magnésio está na forma dele iônica. Então ele vai entrar na cadeia, ele vai ser colocado nessa cadeia e ele vai fazer justamente uma ligação com esse brometo. Por quê? Tá? O brometo é mais negativo, o magnésio é mais positivo. Então eles se ligam, né? A ligação é justamente entre o grupamento carbonado, o magnésio e o brometo. Tranquilo? Por quê? Porque toda essa cadeia aqui, ó, essa cadeia é positiva e essa cadeia é negativa. Eu não posso colocar o magnésio aqui e o brometo aqui. Eu junto essa cadeia toda com o brometo. Isso é importante a gente saber, tá? Que esse cara é positivo, esse cara é negativo, esse cara é positivo. São íons, só que esse cara é metal, esse cara é ametal. Então, quando o magnésio ele entra na cadeia, né, ele é adicionado à cadeia, ele rapidamente se reúne com o composto etila. Tá? Tanto que o nome desse cara é brometo de etilmagnésio. É o que eu formei aqui. Beleza? Vocês estão anotando isso? Se tu tiver com dúvida, só voltar, só pausar e reiniciar o vídeo. Mas a ideia é o seguinte, magnésio atacou, reagrupado com a estrutura positiva. O que vai acontecer? Esse brometo de etilmagnésio, ele vai reagir com um acetaldeído, ou também chamado de etanal. Então, na verdade, o que eu formei aqui? Ó? Eu tinha o brometo de etila, agora eu formei um brometo de etilmagnésio. Esse brometo de etilmagnésio, que é esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o brometo de etila. Esse cara aqui é o brometo de etilmagnésio. Tranquilo? Quando eu peguei esse brometo de etilmagnésio e reagi com essa estrutura aqui, que é o acetaldeído, o que aconteceu, tá? Lembra do MgBr que eu falei para vocês? O MgBr? O oxigênio, gente, ele é mais eletronegativo que o brometo. Então, o que aconteceu? Quando eu reagi esses dois carinhas aqui, ó, eu peguei essa cadeia carbônica aqui, ó, essa cadeia carbônica, ela se juntou com essa cadeia carbônica. Aí você vai falar, pô, Felipe, mas por quê? Porque, se você for parar para perceber, essa cadeia aqui ela é positiva, não é? É. Se você olhar para essa cadeia aqui, ó, essa cadeia onde tem os carbonos, o carbono é totalmente negativo. E essa cadeia como positiva, eles se ligam. E aí, por que o oxigênio, esse oxigênio aqui que tinha dupla, agora ele fica ligado ao MgBr? Por quê? Se você comparar a ligação brometo-magnésio com o oxigênio é mais eletronegativo. Então eu tenho, na interação do brometo etilmagnésio com o acetaldeído, eu tenho a quebra da ligação π. E aí esse brometo e esse magnésio, eles entram formando a ligação com o oxigênio. Por isso que eu coloquei aqui negativo e aqui desculpa, positivo e aqui negativo. Esse outro lado da cadeia, que é onde eu tenho esse etil e esse etil, eles vão se juntar. Justamente pelo fato de, nessa cadeia aqui do acetaldeído, esses carbonos aqui, principalmente esse carbono, ele ser mais negativo e esse aqui ser positivo. Então você reagrupa essa cadeia aqui, tá vendo? Ó. E esse oxigênio, que é negativo, ele tem a sua ligação π, que é uma ligação instável rompida, e o acréscimo dessa estrutura do metilmagnésio, do magnésio do brometo, formando essa estrutura OMGBr. Tranquilo? Então o que vocês têm que analisar e engrenhar?
tá? Sempre os sinais. CH3 e CH2 é mais positivo que o brometo, o magnésio é mais positivo. Então o magnésio ele vai entrar aqui, ó, onde ele entrou. Quando eu formei essa cadeia, o magnésio e o brometo, toda essa cadeia em azul aqui, ele é positivo e o brometo negativo. Quando eu reagir com o acetaldeído, essa parte é negativa em comparação com essa aqui desse carbono que é positivo. Tranquilo? Por isso que esse cara ligou aqui e formou essa cadeia. Porventura, o oxigênio é mais eletronegativo que o MgBr, então ele entra na ligação com o oxigênio. Tranquilo? E aí, agora vai entrar o último cara, que é a água. O que a água vai fazer, galera? Olha só, o H+, ele vai entrar no lugar do MgBr. E o MgBr vai sair com a hidroxila. Por isso que eu formo um hidrox, né? No caso, eu posso chamar isso hidrox brometo magnésio ou brometo básico de magnésio, tanto faz. Eu tenho um hidroxibrometo de magnésio formado. Aí você vai me perguntar, Felipe, por quê? Eu me perdi. Calma. Esse oxigênio e esse MgBr não é negativo, não é positivo e negativo? A água você também não tem inversão de carga? Então o H ele vai entrar no lugar aqui formando o álcool e o OH, no caso, vai sair com esse MgBr. Então eu formo o hidroxibrometo de magnésio. Tranquilo? E aí, esse OH, ele entra na estrutura, né? No caso, não o OH que entra na estrutura. O H, ele entra na estrutura formando o quê? Uma hidroxila. Então, se vocês bem perceberem, esse OH não está ligado ao carbono 2, então esse cara é chamado de butan 2-ol. Tranquilo? E aí, se vocês olharem, como é que eu faço a fórmula em bastão desse cara? Tá? Uma linha, tranquilo? Que vai ser essa linha aqui. Aí eu tenho, se você preferir, um, dois, três, quatro. Olha lá. Cada um dos caras, CH3, CH, CH2, CH3 e a hidroxila. Tranquilo? Olha como é que essa questão é uma questão muito mais rica de ser feita. Você percebe que lá no início eu tinha uma etila, eu tinha um halogeneto de 2 carbonos. Eu termino com um álcool de 4 carbonos. Quem é a fonte doadora dos novos carbonos? O acetaldeído. Então, gente, o que eu fiz? Eu peguei um halogeneto, um aldeído, juntei, extraí a cadeia carbônica, modifiquei a função e gerei um álcool. Tranquilo? Geralmente nas reações de Grignard, o formado é álcool, tá? A função orgânica, como bem vista, é álcool. E o nome do cara é butan 2-ol. Por que é butan 2-ol? 4 carbonos, but, ligações simples, 2. No caso, é a posição da hidroxila no segundo carbono e ol é sufixo para álcool. Belezinha, gente? Então, foquem bastante em reação de Grignard. É uma questão que caiu em 2017, 2018 nos vestibulares. Muito provavelmente vai cair esse ano também. Não nos mesmos, mas em outros vestibulares. E a ideia é, eu tenho uma estrutura inicial, um halogeneto inicial, ele reage com um metal, forma um composto intermediário, que reage com um composto carbonado, que é o acetaldeído. O acetaldeído vai gerar um composto grande, um composto instável, cheio de ligações prontas para serem rompidas através da hidrólise, através da adição desse ácido mineral, que no caso é a água. Ele é ácido mineral, no caso, pelo fato de conter cátion, de poder ser doador de próton na grande realidade. E aí ele vai romper essa ligação
do OMGBr, entrando o H para fazer ligação com o O para a formação do álcool e o OH, no caso, o MGBr vai sair para formar o hidroxibrometo de magnésio. E o que forma? O que forma e o que sobra na realidade? Esses 4 carbonos ligados a uma estrutura básica, uma estrutura hidroxílica, que no caso é o álcool. Então você percebe que Grignard, as reações de Grignard, elas visam estudar a ligação carbono-carbono, elas visam aumentar essa cadeia carbônica. Se te perguntarem como que eu aumentei devido às cargas, a diferença de cargas, né? Se você bem lembrar, esse metil ele é muito mais negativo do que essa estrutura carbonílica, né, que a gente chama da carbonila. Por isso que eu atraio essa estrutura. Só que qual é o problema? Aqui é muito mais negativo. Então o OMGBr entra aqui e toda essa cadeia que vai ficar mais negativa, né, pelo fato da atração eletrônica, vai puxar e formar essa cadeia carbônica. Então assim, ficou com dúvida, gente? Volta o vídeo. Pega uma dica, né? Quando vocês forem refazer essa questão, pega e faz reação por reação e coloca cores diferentes em cada uma das ligações. Vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas no produto final você tem que encontrar álcool e um sal básico, né? Um hidroxibrometo de magnésio, ou também chamado, menos comum, né, de brometo básico de magnésio. Tranquilo, gente? Então, até a próxima questão. Vamos lá, gente. Questão de número 3. Reações de caracterização de grupos funcionais são muito comuns em química orgânica. O reativo de Tollens, né, que é o AgNH32OH, oxida aldeídos, mas não oxida cetonas. Então, olha só. Esse reativo, ele consegue oxidar aldeídos, mas ele não oxida cetonas. Tranquilo? Considere as seguintes reações químicas. Ele me deu essas 2 reações e pede a fórmula estrutural plana e o nome oficial das fórmulas da IUPAC, né, do composto A, do 1 e do 2. E depois ele pede a isomeria presente entre os compostos 1 e 2. Tá bom? Então, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou analisar, que eu vou pensar, que eu vou refletir, seja lá o que for, é que quando eu formo o meu composto A, eu tenho essa prata na forma sólida e tenho a amônia liberada. E essa hidroxila é que vai ser responsável por oxidar. Cara, se ele falou para mim que o reativo ele pega em aldeído, mas não pega em cetona, e a gente já sabe que as nomenclaturas orgânicas elas são baseadas em o nome do grupo funcional mais a terminação, né? Se a gente for pensar nesse caso, eu tenho 2 compostos de 3 carbonos e de mesma fórmula molecular. Então, em cima disso, eu já consigo matar que a isomeria presente entre 1 e 2, gente, é isomeria de função. Pô, Felipe, mas como é que você foi tão rápido? Porque esses caras eles têm a mesma fórmula. Eles só apresentam a função química diferente, então a isomeria só pode ser de função. A B você mata primeiro do que a A. E olha só, na A, pensa comigo numa coisa, né? Na letra A, no caso, não no composto A. Qual é o nome do aldeído de 3 carbonos? A função química, né, do aldeído, a terminação é al. E da cetona é ona. Então, se eu tenho uma prop-al de ligação simples, esse cara é classificado, galera, o composto 1, como um composto chamado de propanal. E o de baixo vai ser chamado de propanona, propanona. Lembrando que, se você for pensar na fórmula bastão do propanal, você vai pegar 1, 2, 3, aqui, ó, pá. No caso aqui, ó, se você for fazer, vou botar mais para cá para não atrapalhar. A fórmula do propanal, se a gente for pensar, é o quê? CCC dupla OH.
ele quer a parte de notação o quê? Em bastão. Então eu pego 1, 2, 3. Aí você fala 1, 2, aí aqui tan. Ou você pode deixar esse H subentendido, não tem problema. Já o da cetona, você vai pegar pan, 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 aqui você vai ter que botar a dupla. Tá? Essa é a notação em bastão. E quem é o composto A? Lembra que reações de oxidação em aldeído levam sempre à formação de ácido. Só você pensar, se eu tenho uma estrutura que é a carbonila e eu oxido a carbonila, eu promovo a formação da carboxila. Então, na grande realidade, esse composto A, o nomezinho dele, vai ser chamado de ácido propanóico. E aí é só você pegar o aldeído que a gente desenhou aqui e colocar o quê? Embaixo? Um oxigênio. É só isso que você adicionou, tranquilo? Então o reativo de Tollens, o que ele faz? Eu tenho dois isômeros de função e eu quero saber qual deles se comporta como aldeído e qual deles se comporta como cetona. Coloco os dois em meio reacional com o reativo, o que reagir é propanal, o que não reagir é propanona. E se o propanal reage com o reativo, ele forma o ácido propanóico. Aí você pode me perguntar, pô Felipe, por que a cetona não reage? Porque esse carbono aqui, ele não oxida, ele já está totalmente estável, então não tem aonde mais eu incluir oxigênio. Então, cetona não sofre reação de oxidação. Aldeído, sim. Aldeído sempre forma o quê? Ácido carboxílico. Se um aldeído reduzir, ele forma um álcool. Se uma cetona reduzir, ela forma álcool. Só que, quando o aldeído ele reduz, ele forma um propanol, um propanol. Quando a cetona reduz, ela forma uma propan 2-ol, beleza? Porque a hidroxila que sofre oxidação para formar acetona é sempre uma hidroxila de meio de cadeia. A hidroxila que é oxidada a formar aldeído é sempre uma hidroxila de ponta de cadeia. É por isso que, por exemplo, o etanol ele pode virar vinagre, porque é uma oxidação total de carbono primário ligado à hidroxila. Espero que tenha ficado bem claro. Até a próxima. Vamos lá, gente, questãozinha número 4, hein? Olha só, ele me bota uma estrutura até um pouco diferenciada, tá? Onde cada elo desse aqui também vai ser um carboninho, tá bom? Ó, são carbonos. Só que a representação ela tá diferente, né, do que a gente está acostumado a analisar. O uso da cocaína tornou-se uma das maiores tragédias do mundo contemporâneo. O consumo dessa substância química tem levado muitos jovens à degradação total e até à morte, além de sustentar um comércio ilegal que movimenta bilhões de dólares por ano. Considerando a fórmula estrutural da cocaína, identifique a que função orgânica pertence aos grupos presentes, né? Esses grupos aqui, esse aqui, esse aqui. Então ele já fala pra gente a que função, tá bom? E reescreva a estrutura do cátion resultante da reação química da cocaína com ácido clorídrico. Então olha só, primeiro vamos ver a função, né, gente? Toda vez que ele me der um grupamento, né, que eu transcrevi aqui ficou mais fácil, tá? Mas toda vez que ele me der esse grupamento, COO, né, aqui na grande realidade, eu posso até inverter isso aqui, né? Porque isso aqui seria a minha cadeia e aqui eu posso encaixar, né, o meu CH3. Mas de todo caso, quando a gente analisa isso na orgânica, você tem aqui, por exemplo, C6H5, ó, são 6 carbonos e 5 hidrogênios, ó. Isso ligado a um carbono com uma dupla,
E o outro O que vai estar ligado à cocaína, no caso, né? Seria, vamos botar assim, só para vocês terem um parâmetro, que seria o resto da cadeia. Aqui você tem o CH3, C dupla O, C dupla O, CO, CH3, e esse carbono é o da cadeia. Ambas as funções, elas resultam na função chamada de éster, tá? O éster, ele é regido por uma estrutura chamada de carboxilato. Pô, Felipe, mas o que é um carboxilato? É um ácido carboxílico, é uma carboxila sem um hidrogênio, você pode perceber. C dupla O, O. Então, toda vez que a gente for reagrupar, tranquilo? C dupla O, O. Isso aqui é um grupo carboxilato. Seria um ácido carboxílico, só que ionizado, né? Você perde aquele hidrogênio e você forma o carboxilato. E aí ele me pede para também colocar como que essa cocaína ela ficaria caso, né? Caso eu tivesse a reação da cocaína mais o HCl, né? Lembrando que o HCl é o nosso principal ácido estomacal, formado pelas células parietais, blá, 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 componente do suco gástrico. E aí, esse HCl, ele pode ser ionizado em H+, e Cl-, e lembrando que na cocaína eu tenho um nitrogênio com um par de bases solto. Então, como é que vai ficar? Eu vou repetir essa estrutura toda, né? Você repete a estrutura toda, não tem um quadro para isso, né? Mas, em vez de você colocar esse par eletrônico, como é que a gente vai modificar isso, tá, gente? Como é que a gente vai modificar isso aqui, ó? Eu vou apagar esse nitrogênio, bonitinho. Vou desenhá-lo aqui. Só que você lembra que o H... ele vai como H+, concorda? O nitrogênio não tem um par eletrônico, então como é que ele vai ficar? Ele vai ficar com um maisinho ligado ao hidrogênio. Porque o hidrogênio vai comer um elétron, ele vai chegar como H+, e vai se ligar. E aí eu vou ter, no caso, né, esse nitrogênio associado ao meu H. E lembrando que esse Cl vai sair na forma aniônica mesmo, tá? Então, na grande realidade, a cocaína, quando ela reage com HCl, ela vai ganhar um próton, tá? Ganhando esse próton, a gente percebe que toda vez que eu colocar essa notação do nitrogênio com um par eletrônico e ele reagindo com alguém, tá? Ele reagindo, por exemplo, com um cátion, você pensa o seguinte, pô, o nitrogênio é básico, mas ele é uma base de quem? Ele é uma base de Lewis. Logo, o nitrogênio é classificado, nesse caso, como sendo um nucleófilo. Anotem isso. E o H vai ser o eletrófilo. Por quê? O nitrogênio não tem um par eletrônico? Tem. Filo não vem de amigo? Vem. Então, o hidrogênio, ele é um eletrófilo. Ele é amigão do elétron, pô. Então ele vai lá, pá, pá, e aí, tranquilo? Pum, abraça o elétron. E o nitrogênio, ele fica com essa carguinha positiva porque ele é amigo do núcleo. E amigo do núcleo significa que tem atratividade por carga positiva. Então, nesse caso, se perguntassem, o meu NU, né, que a gente chama, é o nitrogênio, é uma base de Lewis, por isso que a cocaína, né, quando a gente fala da cocaína, ela é um alcaloide, porque ela tem um nitrogênio com um par eletrônico sobrando e vai ser doador de elétron, classificado como uma base de Lewis. E a base de Lewis é a base da química orgânica para a gente entender todo e qualquer tipo de mecanismo reacional. Tranquilo? Então a função éster e o cátion fica dessa forma ligado ao hidrogênio. Tranquilo, gente? Então, até a próxima questão.
Vamos lá, meus amores, questão de número 5. Olha o tamanho dessa questão. Olha lá. Caraca, olha quanta coisa ele bota. Mas vamos lá. Ele pede as fórmulas x, y, z, o nome de x, y, z e também um isômero de z e o tipo de isomeria. Gente, olha só. Tá? Essa questão não tem nem muito o que ler. É botar na prática. Vamos pegar o metanol, tá? O metanol é o CH3OH. Esse metanol, ele vai passar por um processo de oxidação para gerar um carinha X. Aí você vai falar assim, pô, legal, cara X. Só que você tem que ter atenção no seguinte, esse X, pra gente, vamos supor que não interessa agora. Só que esse X é oxidado de novo para gerar Y. Então esse X, ele, em hipótese alguma, pode ser um ácido, tá bom? Toma cuidado. Esse cara vai ter que ser quem? O CH3, né? Ou, melhor dizendo, não é CH3, né? O C dupla O H, ou também conhecido como CH2O, que é o metanol. Esse metanol, ele vai passar por um outro processo de oxidação, tá vendo? Transformando em Y. Aí sim vai ser C dupla O OH, ou também conhecido como CH2O2. Ele ganhou mais um oxigênio. Só que isso somado a quem? CH3, CH2OH. E aí, eu termino meu processo gerando HOH e formando um composto que vai ser o CH3, CH2, C dupla O, O-. Só que não vai ser O-. Por quê? Porque lembra que, se você for parar para pensar, vamos recapitular aqui com vocês. Quando eu gerei esse ácido aqui, que é o ácido metanoico, ele reagiu com o etanol. Então, o que aconteceu? É esse cara com esse cara. Eu perco a hidroxila e o hidrogênio e gero o HC, tranquilo. Esse HC, ele vai ter a sua dupla e vai ter o seu oxigênio, só que, na verdade, ligado a CH3, CH2, mais a água. O que aconteceu nesses processos todos? O X não, né? Esse cara aqui, que é o metanol, ele oxidou em metanal, também conhecido como ácido fórmico. Esse metanal sofreu uma nova oxidação em ácido metanoico. Esse sim é um ácido fórmico, esse aqui é o formaldeído. E aí esse cara, ele somou com o etanol. E aí o que eu promovia? A formação de um éster. Só que o primeiro lado é o primeiro carbono, o segundo é o segundo. Então esse cara a gente chama ele de metanoato de etila, que é um compostinho igual a de 3 carbonos. Tranquilo? E essa volta aqui seria a hidrólise, né? Seria a formação de novo do ácido e do álcool. Por isso que tem essa reação de volta. Todos esses casos aqui são reações irreversíveis. Então, o nome do X é metanol. O do Y, ácido metanóico. E do Z, metanoato de etila. As fórmulas estão aqui, ó. Tanto do aldeído, quanto do ácido, quanto do éster. E aí ele me pede
um isômero do éster, tá? Então eu vou botar aqui em cima. Olha só. O meu éster não foi esse cara aqui, ó? É esse cara aqui, metanoato de etila. Se você olhar para a cara dele, ó, qual é a fórmula molecular dele? C3H6O2. Será que tem alguém que pode ser isômero dele? Vamos pegar, por exemplo, esse cara, ele pode ser isômero, sabe de quem? De um composto de 3 carbonos. Vamos pegar aqui, ó. C, dupla O, OH. CH3, CH2. C3, H6O2. Então, o metanoato de etila, ele é isômero de função do ácido propanóico. Até porque, gente, se eu uso propanol, dependendo, né? Se for propanol, né? Depois eu gero o propanal e depois o ácido propanóico, seria o mesmo mecanismo reacional a nível de fórmula molecular do que metanol, metanal, ácido metanóico. Por quê, gente? Porque o etanol, ele doou uma cadeia carbônica para o meu éster, que é esse caso aqui, ó. E isso faz com que eu tenha a mesma quantidade de carbonos do metanoato. Isso já caiu em prova, tá, galera? Então toma cuidado, porque esse éster aqui, etila ou acetila, esse éster, ele tem a mesma quantidade de carbonos que um ácido de 3 carbonos. Não quer dizer que o ácido que gerou o metanoato seja um ácido de 3 carbonos, tá? O ácido que gerou o metanoato de etila é um ácido de 1 carbono. A fonte doadora dos outros 2 carbonos foi o álcool implementado nessa reação. Porém, se eu rearranjar essa fórmula, eu gero um ácido de 3 carbonos. Ai, Felipe, então quer dizer que se eu botasse um propanol com um etanol, eu geraria o mesmo éster? Não. Você geraria um propanoato de etila. Logo, o isômero dele seria um ácido pentanóico. Então, o que a gente pensa aqui? Toda vez que você olhar o somatório de carbonos do éster, é o somatório de carbonos do ácido. Eles sempre são isômeros, porque ácido e éster são isômeros de função. Então, se eu tiver 16 carbonos no meu éster, sei lá, não vou botar 16, vamos botar, por exemplo, 8. Butanoato de isobutila vai ser isômero do ácido octanóico. É sempre dessa forma. Não confunda com a quantidade de carbonos do ácido proveniente do éster com o ácido isômero desse éster. O ácido isômero do éster é o somatório de carbonos do álcool e do ácido que geraram esse mesmo éster. Beleza, gente? Então, até a próxima questão. Vamos lá, gente. Questãozinha número 6. Ele me dá aqui uma reação grandona de oxidação, tá? Ele fala assim, a equação química acima representa um método de preparação típico da química orgânica, a oxidação branda de um hidrocarboneto. Dentro dos estudos de oxidação de hidrocarboneto, gente, vocês vão ter 4 tipos, tá? A oxidação por combustão de hidrocarboneto, você vai ter a ozonólise, você vai ter a branda e a energética, ou também chamada de enérgica. Nesse caso, a branda é uma oxidação menos agressiva do que a enérgica. Você não utiliza permanganato, você não utiliza dicromato na sua grande maneira geral. Geralmente, em oxidações brandas, você coloca o reativo de Baeyer, né? São soluções mais básicas, né? Ou seja, menos enérgicas. Então, por mais que nessa reação aqui ele utilize o permanganato de potássio, não é muito comum para oxidações de cunho brando, tá bom?
E, obviamente, no final de uma oxidação branda, você sempre gera uma base. Tranquilinho? As letras de A até F correspondem aos menores coeficientes inteiros, indica a função que pertence ao produto inorgânico solúvel e também o nome oficial do produto orgânico final e os valores estequiométricos de A e B. Gente, olha só. Eu vou precisar estudar, vou ter que saber como que se dá a oxidação desse composto. Gente, na grande realidade, essa equação é uma equação global, porque, na verdade, a gente primeiro vai ter que fazer as análises de carga, de NOx, para poder entender um pouquinho mais dessa oxidação, tá? Lembrando que, quando você olha para o produto, o único cara solúvel é o KOH. O KOH é uma base. Tranquilo? Beleza. No caso, o hidróxido de potássio é uma base solúvel, bases da família 1A e uma base extremamente forte, tá? Agora, como é que eu vou saber o nome desse cara, né, o produto? Cara, monta a fórmula dele, pô. Monta a fórmula. Porque se ele fosse um C2H6, vamos pegar aqui, ó. Eu não sei nada de oxidação branda. Todo mundo que estuda oxidação branda sabe que o hidrocarboneto vai ser transformado em um diol, vai ser transformado em uma molécula orgânica com duas hidroxilas, né? Duas estruturas alcoólicas, que seria esse caso aqui, que é o diol. Mas se eu não soubesse, como é que eu faço, tá? Cara, pega aqui a fórmula C, e encaixota os hidrogênios nele. Só que tem um problema. 4 hidrogênios podem ficar sozinhos, tá bom? Agora, por que os outros 2 não podem? Porque eu tenho 2 oxigênios. E aí é só você pegar os 2 hidrogênios que sobraram com os 2 oxigênios. Olha que legal. Formei uma estrutura diólica, ou seja, um diol. Esse carinha, ele é chamado, tá? Eu vou até tirar isso daqui, ó. Esse carinha, né, o produto orgânico, né, que é o CCOH, HEH, ele é chamado de etanodiol ou 1,2-etanodiol, que é o mais certo, né, para você corresponder às posições, tá bom? Agora, a parte mais chata dessa questão, como que eu faço o cálculo de número de oxidação? Gente, olha só, vamos lá. Eu vou pegar aqui com vocês para a gente analisar carga por carga, tá? Os mais fáceis, por exemplo, KMNO4, potássio é 1A, oxigênio geralmente -2, o manganês é +7. -2 mais 1 da água, -2 mais 4, aqui -1 mais 1. Bem, o composto orgânico eu vou ter que fazer à parte, porque o NOx dele eu não consigo ele de primeira, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou pegar o C2H4 e vou pegar o C2H6O2, ou CH3O, tanto faz. E vou desenhar a estrutura desse cara. Eu tenho que desenhar a estrutura dele. Então vai ficar C, dupla C, cada um deles com o seu respectivo o quê? Hidrogênio. Uma dica, faça em fórmula plana, não faça condensado. Aqui, C, H, H, H e H, com o oxigênio ligado a um hidrogênio, com um oxigênio ligado a um outro hidrogênio. Agora, Felipe, como é que eu faço isso? É isso que a gente vai ver agora. Ligações entre carbonos eu não conto, porque não tem diferença de eletronegatividade. Então não entra no cálculo. O carbono, gente, ele está ligado a um hidrogênio e a outro hidrogênio. Lembra que os hidrogênios são mais eletropositivos, então eles perdem elétron para o carbono. Logo, esse carbono vai ficar duplamente o quê? Negativo, porque ele ganha um elétron de um hidrogênio do outro e o outro a mesma coisa. Como é que eu faço o cálculo? Eu faço o seguinte, uma média.
eu pego menos 2 mais, eu vou somar, menos 2 sobre quanto? 2. Ou seja, é a carga de um carbono mais a carga do outro carbono sobre o número total de carbonos. Isso me gera o quê? Menos 2 mais menos 2 é a mesma coisa que eu anular esse sinal, né? Vai ficar, no caso, menos 2 com menos 2 dá quanto? Menos 4 sobre 2 dá quanto? Menos 2. Então a carga desse carbono aqui, ó, é menos 2. Logo, dos hidrogênios vai ser o quê? Mais 1. Esse cara era mais fácil de fazer. Sabe por quê? Porque se eu sei que todos os hidrogênios perdem, automaticamente todos os carbonos ganham. E como é 2 carbonos, não pode ser menos 4, tem que ser menos 2. Por quê? 2 vezes menos 2 é que geram as 4 cargas. Tranquilão? Agora vem ver o etanodiol. Olha só, ligação entre carbono não conta. Oxigênio, olha o oxigênio, ó, negativo. Todos os hidrogênios, eles são de cunho positivo. Então, se ele é positivo e mais um, ó, mais um. Eu já sei que pela minha fórmula, já tenho 6 elétrons. E o somatório do NOx não tem que ser igual a 0? Olha para o oxigênio. Ele não é menos 2? Quanto que é 6? No caso, eu tenho 6 aqui. Aqui eu tenho menos 4. Tranquilão? Olha para o meu carbono. Quanto que falta para eu zerar esse somatório? Onde eu tenho 6 e onde eu tenho menos 4. Só pode ser o quê? Menos 1. Porque se for menos 2, passaria. Agora, Filipão, como é que eu chego no menos 1? Vou te mostrar, pô. Olha só. Daqui para cá o carbono perde. Ele fica positivo. E daqui para cá ele ganha. Tá vendo? Então vai ser para ele o seguinte. Menos 2 mais 1 dá menos 1, né? Menos 1 mais menos 1 sobre 2. Ou seja, menos 2 sobre 2 é igual a menos 1. Olha lá. Ah, mas eu precisaria ter aberto a fórmula? Cara, com o olho treinado, não. Mas para você aprender, que é o nosso objetivo aqui, é o que a gente sabe fazer de melhor, que é ensinar para vocês, é melhor a gente abrir. Porque só de eu olhar para o hidrogênio e saber que todos eles perdem, eu já sei que eu já estou com uma deficiência de mais 6. Aqui é menos 4. Quanto que falta para zerar? Menos 2, menos 2, menos 4, menos 6, mais 6, 0. Só que esse menos 2 aqui, ele não é a carga do carbono, ele é a carga dos 2 carbonos. Logo, o NOx desse carbono é menos 1. Da mesma forma aqui, galera, que como está mais 4 e aqui é menos 4, esse menos 4 ele tem que ser dividido para 2 carbonos. E esse aqui para 4 hidrogênios. Da mesma forma que aqui, ó, para 2, para 6 e para 2. Você não pode esquecer disso. Por isso que eu recomendo, abra a fórmula. Coloque na parte de fórmula plana. Aí olha só, eu estou verificando o seguinte, tá? Que o meu manganês, ele era mais 7 e foi para mais 4. Tranquilo? Ou seja, a variação dele foi o quê? De 3. Né? Ele caiu 3. Não preciso nem colocar o sinal, porque o sinal não vai interessar para a gente, porque é em módulo. O carbono, ele era menos 2, ele migrou para menos 1. Ou seja, enquanto um está reduzindo, o outro está oxidando. É uma reação de oxirredução. Só que qual é o problema, minha gente? Eu tenho quantos carbonos aqui e aqui? 2. Então esse cara tem que vir multiplicado por 2. Lembra que na redox, você sempre faz a inversão? Você coloca o número de carga de quem está oxidando para quem reduz e de quem reduz para quem está oxidando? Sim. Então esse 3 aqui, que é o do manganês, ele vem para frente do C2H4. E o 2, que é o do carbono, ele vem para frente do KMNO4. Ou seja, letra A igual a 3, letra B igual a 2. Resposta da questão. Você precisa balancear o resto? Não. É consequência pela regra do macho, pela regra da tentativa. Agora, uma pergunta que muita gente me faz. Felipe, por que tem que inverter? Por que a gente inverte numa reação de oxirredução? Porque o 3, gente, está representando
a passagem do manganês e o 2 da passagem do carbono. Só que lembra que eu preciso sempre zerar as cargas para garantir que a minha reação de redox foi completa? É por isso que eu faço a inversão. É por isso que eu multiplico esse cara por 2 e esse cara por 3. Porque vai dar 6 com 6 é o quê? É o zero. Foram 6 elétrons doados e 6 elétrons recebidos. Lógico, pelo fato de eu ter 6 carbonos de um lado e ter que ter obrigatoriamente 6 carbonos do outro. Da mesma forma que eu vou ter 2 manganês de um lado e 2 manganês do outro. É uma forma de eu conseguir cortar as cargas. No ensino médio, a gente aprende balanceamento por oxirredução ou por tentativa. Na oxirredução, eu levo sempre a ideia das cargas, dos elétrons, porque é um mecanismo de balanceamento. Se eu estou trabalhando com uma oxirredução, eu não posso ter uma carga elétrica maior de um lado do que o do outro. Eu compenso isso, geralmente, aumentando ou diminuindo o meu número de coeficiente estequiométrico, que será o número de mols. Entende? Então é por isso que desse lado eu tenho que ter 3 grupamentos de C2H4, né? 3 etenos, no caso. E aqui desse lado eu tenho que ter 3 etano de ol, porque o carbono ele não some. Da mesma forma que eu tenho que ter 2 permanganatos de potássio e também 2 óxidos de manganês, porque da mesma forma, o cara não some. E isso reflete no balanceamento de carga. É por isso que eu faço essa inversão. Eu não estou invertendo por pura decoreba. Eu estou garantindo para você que aonde eu variei 3 elétrons, vai para frente do cara que variou 2. Por quê? 3 vezes 2, 6. Aqui, 3 vezes 2, 6. Aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Quando você for parar para analisar, é exatamente isso que aconteceu no processo de oxirredução. Eu poderia abrir até as semi-reações, mas aí fica para uma próxima. Beleza, gente? Então, a questão ela se baseou numa oxidação branda. Oxidações brandas formam bases fortes, por conta do reativo de Baeyer, e formam sempre etanodiol. E no balanceamento por redox, você sempre faz a inversão de carga para garantir o somatório igual a 0 dos NOxes. Beleza? Então até a próxima. Vamos lá, meus amores, questão número 7. Olha só. Por muitas vezes ouvimos dizer que os derivados do petróleo não constituem apenas os combustíveis. Sabemos que eles estão em diversos produtos do nosso cotidiano, que vão desde os plásticos até os medicamentos. O benzeno é um derivado do petróleo que propicia inúmeras rotas sintéticas. A respeito das reações orgânicas com benzeno, faço o que se pede. Ele pede para a gente, primeiro, produto da monocloração do benzeno, na B, a mononitração do benzeno, e na C, o produto A, também sofrendo com a ação do HNO3, tá bom? Então, olha só, gente, quando ele fala de monocloração, é porque ele está dizendo para gente que apenas um cloro só que vai entrar, um Cl2. E como a substituição ela é de cunho eletrofílico, ou seja, a substituição são de espécies químicas que funcionam como ácido de Lewis, e lembrando que o ácido de Lewis ele recebe elétron. E aí o que vai acontecer? Eu vou repetir, vou pegar aqui um gizinho, né? Vou pegar aqui o meu benzeno. Esse é o benzeno. E aí o que vai acontecer, galera? Esse H, ele vai sair com esse Cl-, e o Cl+, né, o positivo, né, o positivo, ele entra na vaga. Então eu vou ficar com cloro aqui, mais o H que saiu e o Cl-. Isso seria uma monocloração. Então, anteriormente, gente,
eu tinha um benzeno. Agora eu tenho um clorobenzeno. A minha monocloração do benzeno levou à formação de um cloreto chamado de cloreto de arila. Ou seja, é quando eu tenho... Tá vivo, né? O piloto tá vivo. É quando você tem um haleto ligado a um anel aromático, ou seja, um benzeno, tá? Antes era C6H6, agora vai ser C6H5Cl, tá bom? O clorobenzeno mais o ácido clorídrico. Vai ter alguma diferença aqui em cima? Não, não vai ter. O que vai acontecer? A primeira coisa que eu vou ter que fazer nesse caso é compreender que o ácido nítrico, diferentemente do Cl, ele tem oxigênio, então o comportamento é sempre um pouco diferente, tá bom? A diferença básica é que esse carinha vai se comportar como NO2OH. Ou seja, eu simplesmente desmembro nas espécies positivas e negativas daquele ácido. Lembrando que o ácido nítrico, ele é formado, né? Ele é um oxiácido formado justamente da união da hidroxila com o grupo nitro. E aí esse grupo nitro, como a gente bem analisa, ele é positivo. Então, o H, esse Hzinho, ele vai sair com o OH e o NO2 vai entrar na vaga. Pum, parei ali. Formando quem? Pegando o meu anelzinho aromático. Esse anel aromático, agora ele vai ter a companhia do NO2, né? Bonitão ali. Mas o que vai sair dessa formação toda? Água. Então, na nitração do benzeno e na sulfonação do benzeno, que é com ácido sulfúrico, sempre há desidratações. Cloração, quando você faz bromação com iodo, todos esses compostos halogenados vão formar ácido no final. Iodídrico, bromídrico, fluorídrico e por aí vai. Além de gerar haletos de arila. Aqui eu formei um nitrocomposto. Agora, se eu pegar, na verdade, se eu for fazer uma análise do meu produto da minha primeira reação, que é esse clorobenzeno, vou pegar aqui clorobenzeno. Vem cá, clorobenzeno. E esticar o meu cloro e reagi-lo com HNO3, vai ter um probleminha aí à vista. Por quê, galera? Por quê? Se liga nessa dica. Quando eu fiz a monocloração e a nitração, eu fiz do benzeno. Então eu retirei o H+, e coloquei o grupo tanto nitro quanto cloro. Beleza? Substituição eletrofílica. Só que qual o problema nesse caso? Eu já estou pegando o clorobenzeno, que já é produto de uma reação, e vou nitrar ele de novo. Vou colocar, né? Vou abrir esse carinha de novo aqui, ó, em NO2 OH. Tranquilão? Só que qual é o detalhe? Nesse caso, gente, eu não vou retirar esse grupo cloro. Tranquilo? Eu posso até modificar para facilitar vossas vidas o seguinte. Esse cloro eu vou botar aqui, como se aqui fosse, assumisse que fosse a posição 1.
Quando eu vou nitrar ou quando eu vou clorar, bromar, então, tanto faz. Eu vou colocar um bromo, um cloro, um nitro, um sulfúrico, enfim, de um grupo que já passou por uma substituição, esse cloro aqui, ele assume a função de dirigente, seja ele ativante ou desativante. O que significa isso? O cloro, por possuir uma certa eletronegatividade, ele vai gerar uma alternância de carbonos que estão susceptíveis à entrada de um grupamento eletrofílico. Como assim, Felipe? Esse NO2 aqui não é positivo, a hidroxila não é negativa? Sim. Esses caras aqui, eles não estão recheados de hidrogênio, então quem entra vai ser o NO2. Só que o cloro, ele é um grupo orto-para-dirigente. Ou seja, esse NO2, ele vai entrar aqui, ou aqui, ou até mesmo aqui, de novo numa posição orto, tá? Por quê? Porque o grupo cloro, tá? O grupo do cloro, o cloreto, os halogênios no modo geral, eles orientam para as posições do anel 2, 4 e 6, sempre seguindo a orientação do cloreto. Agora, isso é porque eu estou fazendo a nitração do clorobenzeno. Logo, nitração do clorobenzeno, o grupo dirigente vai ser o cloreto. Quando eu colocar em ortopara, né, quando eu fizer a substituição para ortopara, eu chamo esse grupo de ativante. Tranquilo? Ativante porque ele está trabalhando no sentido ortopara. Felipe, e se fosse o contrário? Ah, mas não está cobrando na questão. Tá, Felipe, mas me explica se fosse o contrário. Tá bom, já que você insistiu. Olha só, se eu tivesse no produto A, ao invés do clorobenzeno, eu tivesse o nitrobenzeno, aí a história seria outra. Porque o grupo nitro, ele é um grupo desativante. Ou seja, ele é metadirigente. Ou seja, ele só botaria na posição 3 ou na posição 5. O que seria de contrário, gente? Aonde tem o cloro, eu tenho o nitro. Seria NO2 aqui, seria o nitrobenzeno, os cloros entrariam no 3 e no 5. Mas, Felipe, eu já vi questões falando de proporções. Sim, 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 com certeza. Não é porque um cara ele é ortopara-dirigente que ele não vai poder colocar na posição meta. A gente fala que é ativante, desativante, pelas proporções analisadas mediante a reação. Tranquilo? Então, geralmente, quando você trabalha com uma nitração do clorobenzeno, diferentemente de uma cloração do nitrobenzeno, são coisas diferentes, a proporção de metadirigente para dentro desse grupo é muito baixa. Assim como se eu fizesse uma cloração do nitrobenzeno, as posições ortopara 1, 2, 1, 4 e 1, 6, a proporção de grupo entrando ali seria menor. A explicação se dá pelo efeito mesomérico do grupo aromático, tá? Isso aí é uma explicação que a gente vai dar a nível um pouco até mais específico em outras questões, não é o caso dessa. Mas você tem alguns grupos específicos que trabalham como orto e para e como meta, tá? Por exemplo, na nitração e na sulfonação do cloro, do bromo ou do iodo benzeno, você sempre vai ter metadirigente prevalecendo. Quando eu for adicionar um halogênio, o halogênio ele é um grupo ativante. Beleza, gente? Então, isso aqui é só para instigar um pouquinho a gente a começar a entender o que são os grupos dirigentes de modo ativante, ou seja, onde que eles vão direcionar a entrada desses tanto nitro quanto cloro dentro de um grupo aromático, no caso. Por isso que ele deu para a gente no início o benzeno cru, para a gente clorar, para a gente nitrar. Ele escolheu um dos dois, que foi no caso o meu produto A, que foi o clorobenzeno. Clorobenzeno é um grupo ativante, orto-para, e eu direcionei tanto para o grupo orto ou para o grupo para, tá? Outra coisa, esse cara da posição 6, eu só coloco ele, tá? Quando eu tenho 3 mols de HNO3. Lembrando, aqui, lembra que quando a gente trabalha com 3 mols,
tudo multiplica por 3, é porque eu tenho 3 nitros. Então vai entrar aqui, aqui e aqui. Se ele me falar, não me der uma quantidade de mols na prova, falar, ah não, que nem ele fez nessa. Ah, só faz a nitração do clorobenzeno, você só precisa apontar o orto e o para. Esse cara aqui eu só coloquei para completar, caso ele me desse 3 mols. Mas nessa questão, você não precisa colocar esse do 6, porque esse do 6 é igual ao do 2. Só muda a leitura do meu anel. Beleza, gente? Então, até a próxima questão. Vamos lá, gente. Questãozinha de número 8. Os ácidos abaixo estão presentes em alimentos de forma artificial e natural. A indústria alimentícia utiliza o ácido málico na composição de geleias, marmeladas e bebidas de frutas. O tartárico pela indústria de alimentos na produção de fermento e o fumárico, no caso, empregado como agente flavorizante para dar sabor às sobremesas e proporcionar ação antioxidante. Então ele me dá as estruturas e me pede 4 coisas, tá? Oxidação do tartárico, análise de isomeria espacial dentre os 3 ácidos, a conversão do málico em maleico e a hidrogenação do fumárico. Olha só. Gente, rápido, papo rápido. Oxidei o ácido tartárico. Vou oxidar as estruturas que já são ácidas, onde eu não tenho aonde incluir oxigênio? Lógico que não. Eu vou sempre oxidar as hidroxilas, que ainda tem potencial para ser oxidado. Então o que vai acontecer aqui, ó? É a formação de cetonas. Ou seja, esse ácido agora ele não tem mais álcool em sua composição. Lembra que a oxidação do carbono secundário gera o quê? Cetona. Então a primeira a gente matou. A segunda, a análise de isomeria, se tem espacial ou geométrica. Olha para o ácido tartárico, vamos olhar para os carbonos. Carbono que faz dupla nunca realiza isomeria ótica. Então esses 2 carbonos estão fora. Olhei para esse, hidroxila, hidrogênio, grupamento ácido, alcoólico e ácido. Ou seja, carbono quiral. Olhei para esse carboninho, hidroxila, ácido, hidroxila ácido, outro carbono quiral. Lembrando que aqui eu apresento isomeria ótica. Tranquilo? Só para salientar, carbonos quirais com a mesma natureza, eu os classifico como composto meso ou mesocomposto. Tranquilo? Quando eu olho para o ácido málico, mesma ideia. Peguei esse carbono, os de dupla nunca fazem, mesma ideia. Eu vou olhar para esse carbono aqui, ele tem hidroxila, ácido, esse grupamento e hidrogênio. Esse não faz, por quê? Ele tem 2 hidrogênios, mais um com carbono quiral. Foi? Agora, fumárico. Dupla, dupla, dupla e dupla, ótica não existe para ele. Agora, geométrica existe? Sim, cis e trans. Cis e trans, nesse caso, vai ser trans. Ele poderia ser chamado de transfumárico. Por quê? Esse carbono e esse carbono. Eu tenho hidrogênio para baixo, grupamento ácido para cima. Hidrogênio para baixo, grupamento ácido para cima. Ou seja, ele apresenta radicais diferentes para carbonos diferentes. Tranquilão? Então o R1 diferente do R2 para um carbono, o R3 diferente para o R4 para o outro carbono. Então, tartárico e málico isomeria ótica, ou melhor dizendo, óptica, e o fumárico com isomeria cis-trans. Vamos olhar para o ácido málico agora, dar uma olhadinha para ele. Esse ácido málico, ele apresenta na estrutura dele o quê? Álcool e ácido carboxílico. Lembra que eu falei para vocês lá no início da primeira questão que o geralzão da orgânica, as maiores classes orgânicas, o número de moléculas orgânicas de sua grande maioria apresentam função mista. Ou seja, esse ácido málico, para virar ácido maleico, ele ganhou uma ligação dupla. Ele ganhou uma ligação dupla, tá vendo? Uma ligação de cunho cis, porque eles estão no mesmo lado. Agora, aonde eu tinha hidroxila não entrou uma ligação dupla? Felipe, se eu estou botando uma ligação dupla, eu estou perdendo hidrogênio. Sim, e perdi também. Se você fizer uma análise nua e crua, também eu perdi o quê? O oxigênio. Ou seja, galera, o que aconteceu aqui? Eu não estou saindo com água,
Então é uma reação de eliminação, é uma reação de desidratação. Mas eu só não tinha um ácido. Ou seja, minha gente, eu peguei o hidrogênio desse carbono com a hidroxila desse carbono. É uma reação em meio ácido a 170 graus Celsius, que é o baseado. A gente classifica ela como uma desidratação, opa, beleza, desidratação intramolecular. Depois de ter embolado tudo, de novo, desidratação intramolecular. Para você desidratar o interior de uma molécula orgânica, a temperatura é muito maior do que se fossem duas estruturas. Toda vez que eu desidrato intramolecularmente, eu formo um alceno. Toda vez que eu desidrato intermolecularmente, eu formo um éter. Tranquilo? Então, o mecanismo do ácido málico para o maleico foi um mecanismo de desidratação intramolecular, 170 graus Celsius. A intermolecular, 140. Ou seja, é mais fácil você desidratar duas moléculas diferentes por ponte de hidrogênio, né? Fazer a desintegração de duas moléculas é muito mais fácil do que no interior de uma. No interior de uma é muito mais difícil você acessar as ligações químicas, tá? E o fumárico, eu hidrogenei no meio de níquel. O níquel é o catalisador. A gente chama esse meio de reação de hidrogenação catalítica, tá? Ou seja, o que é uma hidrogenação? É uma adição do gás, no caso, hidrogênio, no rompimento da ligação π. Rompi a ligação π, adicionei hidrogênio no ácido fumárico. Ou seja, esse cara não apresenta mais ligações insaturadas. Então, para recapitular, ácido tartárico, oxidação formando cetona. Ácido málico, isomeria ótica, tartárico ótica, fumárico com dupla, cis trans. Desidratação intramolecular, 170 graus, em meio ácido, formação de alceno. Fumárico, hidrogenação catalítica, com níquel servindo de catalisador, formando uma nova estrutura orgânica, né, baseada em dois ácidos. Né? Eu poderia chamar esse cara de ácido butanodioico. Beleza, gente? Então, até a próxima questão. Vamos lá, gente. Questão de número 9. O paládio é um elemento químico muito empregado como catalisador em reações de hidrogenação, uma vez que pode adsorver 900 vezes seu volume de gás hidrogênio. Em um experimento foi realizada a hidrogenação parcial de 12,24 gramas de pentino, obtendo-se uma mistura de dois isômeros. Considerando a densidade do hidrogênio igual a 0,08 grama por litro e a do paládio igual a 12 grama por ml, calcule a massa de paládio em grama necessária para absorver todo o hidrogênio consumido nessa reação. Em seguida, apresenta as fórmulas de Bastão dos isômeros. Então, primeira coisa, gente, rápida. Hidrogenação, quebra de ligação π. Ou seja, se era um 2-pentino, eu vou gerar um 2-penteno. Ou seja, vai ficar C, 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 C com a dupla. Só que qual é o problema, tá? Nesse caso do pente 2-eno, ele apresenta dois isômeros. Tá? É só eu isolar esse cara aqui, tá? Ó, bota aqui, ó, C dupla C. Aí um carbono para cá, um hidrogênio, para cá dois carbonos e para cá um outro hidrogênio. Isso aqui eu estaria fazendo de cunho o quê? Cis. Eu posso ter também de uma outra forma, C dupla C. Eu posso pegar esse hidrogênio, subir, descer esse cara, manter o carbono aqui e o hidrogênio aqui. Tá vendo? Cis, eles estão do mesmo lado, trans, eles estão transversalmente. Tranquilinho? Beleza? E quando a gente for fazer o bastão vai ser o seguinte, ó. Você pode pensar em ligar os nós, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Só que pensando sempre que são aqui, ó. Pum, 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 pum. Só ligar. E aqui, 1,
Aí o que vai acontecer? Ó, caiu com o outro cara. Pá, pá, pá. Aí você vai ver que a dupla tá aqui, ó. Beleza? Geralmente, o cis é uma depressão que você observa. O trans, você observa uma escada, começando de um lado, terminando do outro, cortando transversalmente a sua dupla. Agora, olha só. Essa questão a gente vai precisar dar uma lida com calma, tá? De antemão, o que a gente vai analisar? Ele me deu 12,24 gramas de pentino e a massa molar do pentino é 68, ou seja, eu tenho de 0,18 mols trabalhados. Só que o que acontece? Ele quer relacionar com a massa do hidrogênio, por isso que ele me deu a densidade do hidrogênio. Sendo que, se a gente for parar para pensar, galera, 1 mol do pentino, ele reage com 2 gramas, né, que seria 1 mol de hidrogênio. 0,18 me gera 0,36 gramas de massa de hidrogênio utilizada. Só que ele me fala na questão o seguinte, que o hidrogênio ele adsorve 900 vezes mais do que o paládio. Ou seja, então o volume do meu hidrogênio são 900 vezes o do paládio. Qual a relação que eu posso usar? Densidade não é a massa sobre volume? Ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó. Volume igual a massa sobre densidade. Outra coisa que eu já vou transformar, o paládio, ele me deu a quantidade da densidade em ml, ou seja, o paládio é 12.000 gramas, porque a gente vai trabalhar sempre para litro. Ou seja, o que acontece? Se o volume do hidrogênio é 900 vezes o volume do paládio, o que eu vou fazer? Né? Eu vou sempre relacionar um com o outro, botar em função. Porque é muito mais fácil. Eu já tenho a massa do meu hidrogênio, já tenho a densidade. Tranquilo? Agora, o do paládio, eu não tenho a massa dele, do paládio em si, mas eu tenho a sua densidade e tenho o volume do hidrogênio. Então, eu faria, né, basicamente o seguinte. Se volume é a massa sobre a densidade, para o paládio vai ficar 900 vezes a massa dele sobre 12.000. Por que 12.000? No caso, gente, isso aqui é a densidade do meu paládio. Eu só inverti a fórmula. Isso aqui tem função do hidrogênio. Por isso que eu posso igualar com o hidrogênio. O hidrogênio não é a massa dele sobre a densidade também? Então eu vou fazer 0,36 sobre 0,08. Beleza? Por que eu fiz aqui? Só para recapitular. O volume desse cara é 900 vezes o desse, então eu estou botando o paládio em função do hidrogênio. Essa massa que eu quero encontrar, então beleza. Aí o que eu vou fazer? Vou apagar aqui, ó, para a gente calcular. O cis e o trans já foram prontos, né? Lembra do lance da escadinha? E aí eu vou trazer essa conta aqui para baixo. Vai ficar 900 vezes a massa que eu quero sobre 12.000, que é a densidade já para litro, igual, porque essa relação é sempre o volume para 900 de paládio. Lembra que agora está tudo sobre o volume de H2. 0,36 sobre 0,08. Ou seja, se eu multiplicar isso aqui, vai ficar 108 vezes 10 à quinta, né? 12 vezes 9, com 5 zeros, vezes a massa do paládio, igual a 0,36 sobre 0,08. Tá, como é que eu resolvo isso? Vamos repetir. 108 vezes 10 à quinta vezes a massa do paládio é igual. O que você pode fazer, minha gente? Simplifica isso aqui, ó. Vai ficar 9, né? Se eu simplificar por 4, isso aqui 2. Vai ficar 0,09 sobre 0,02.
que vai acontecer? Esse 009 é 9 vezes 10 a menos 2. Se eu subir esse cara, vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado. Corto, isso aqui dá 18. Ou seja, vai ficar 108 vezes 10 à quinta vezes a massa do paládio igual a 18. Passo esse cara para cá e esse cara para cá. Vai ficar a massa do paládio igual a 108 sobre 18. Só que vezes 10 à quinta. Ou seja, a massa do paládio é igual a 60 gramas. Por quê? Lembra que se está 10 à quinta, é porque essa 10 à quinta está relacionada com a quantidade em ml. Eu tenho que passar para litro e para grama. Por isso que fica 60. Cara, essa questão ela confunde um pouco a nossa cabeça. Mas é só por conta dessa relação aqui, ó. Você pode brincar, você pode botar densidade igual a massa sobre volume, posso botar volume igual a massa sobre densidade, eu posso inverter os papéis. Tranquilo? Posso inverter sem problema nenhum. Posso botar massa igual a volume vezes densidade. Isso aí vai variar, só que como ele me deu a densidade, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com essa relação, que o volume de H2 é igual ao volume do paládio vezes 900. Foi isso que eu fiz. Botei o 900 aqui, já está subentendido. Posso até colocar para vocês já acompanharem que isso aqui é o volume do paládio, vezes a massa sobre a densidade. Aqui, isso aqui já está subentendendo que isso aqui tudo é como se eu estivesse colocando o volume do H2. Então eu substituo e encontrei a massa do paládio igual a 60 gramas. Tranquilo? E a parte orgânica mesmo era só a análise de cis trans no pente 2.0. Beleza, gente? Então, até a próxima questão. Vamos lá, gente. Questãozinha 10, a última do nosso bloco 1 de reações orgânicas, infelizmente. Olha só. Na natureza, os ácidos graxos insaturados encontrados em óleos vegetais ocorrem predominantemente na forma de isômero geométrico cis. Porém, quando esses óleos são processados industrialmente ou usados em frituras repetidas, forma-se o isômero trans, cujo consumo não é considerado saudável. Observe na tabela a seguir os nomes usuais e oficiais dos 3 ácidos graxos comumente presentes em óleos e gorduras: oleico, esteárico e linoleico. Em laboratório, para identificar o conteúdo dos frascos X, Y e Z, foram realizados vários testes. O X não teve descoramento, o Y teve consumo de 2 mol de H2 por mol de ácido e o frasco Z apresentou estereoisômero. Escreva a fórmula estrutural espacial em linha do isômero do ácido oleico prejudicial. Então a gente já sabe que o Z é o oleico. E em seguida cite os nomes dos ácidos presentes no X e no Y. Gente, olha só. Eu fiz aqui para vocês do 1 até o 18. Porque ele é um octadec. Ou seja, ele tem 18 e a dupla está no carbono 9. Qual é o trabalho que a gente vai ter que fazer? Pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E fazer isso aqui, ó. Tum, 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 tum. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a dupla vai estar aqui, ó. Olha o isômero aí, ó. Trans, que é o prejudicial. Tranquilo? E aqui no final, obviamente, o dupla OH por se tratar de um ácido graxo. Agora, olha só. Isso aqui é o do frasco Z. Ele tem estereoisomeria, ele tem isomeria ótica. Agora, quem é o X e quem é o Y? Gente, simples. 2 mols de H por 1 mol de ácido significam 4 Hs, porque são 2 de H2. 4 Hs funcionariam perfeitamente num alcadieno, um ácido proveniente
Um ácido proveniente da oxidação de um alcadieno, seria isso. Então, o Y é o linoleico e o que sobrou? O esteárico. Porque o esteárico não apresenta ligação dupla, logo não sofre reações de halogenação. Beleza, gente? Então foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.